Olá, alunos queridos, estamos aqui novamente para mais uma aula. Hoje nós vamos para o módulo 23 da apostila. Saímos um pouco do assunto Brasil e vamos falar um pouco sobre a África no comércio internacional, né? Sempre importante, a gente saiu do Brasil, mas vamos falar de um continente que também está dentro do Brasil, né? A África, o continente africano, os povos africanos contribuíram e muito para a nossa cultura, para a nossa história, e é muito importante a gente exaltar isso e poder falar dos povos africanos e mostrar, enfim, um pouco da sua grandiosidade, da sua cultura, da sua história, da sua importância, né? Até como um processo de valorização desses povos. Vamos começar. Bom, vamos lá, um pouco de história da África, né? A África é composta por múltiplas realidades culturais, econômicas, políticas, sociais e religiosas. Durante a sua história coexistiram aldeias, confederações, reinos e impérios. Bom, antes da gente começar essa aula, vamos primeiro entender que assim, a África ela não é um país, ela é um continente. E muitas pessoas fazem essa confusão de pensar que a África... Ah, fulano é da África, né? Ciclano, de onde você é? Você é da África, mas na África a gente tem África do Sul, a gente tem Angola, Moçambique, Gana, enfim, tem a parte do Egito, né, que pertence ao continente africano. Tem vários países que pertencem ao continente africano. Então, assim, estamos falando de um continente grandioso, né? Também podemos chamar de berço da civilização. Quando a gente estuda o homem pré-histórico e os seus movimentos, a gente precisa falar da África, né? Então, quando a gente estuda, inclusive, a chegada dos portugueses e espanhóis aqui no continente americano, a gente chama a América de Novo Mundo. Por quê? Porque a África, a Ásia e a Europa já são considerados velho mundo. Então, estamos falando aqui de uma parcela do nosso planeta muito importante, que realmente tem uma história muito rica e que contribuiu muito para a história de outros povos, né? Na religiosidade ocorre a crença animista, vamos falar isso mais profundamente, né, que é a crença de todas as formas da natureza. A maioria dos países da África, eles, religiosamente falando, eles estão sempre valorizaram, né, os elementos da natureza. Mas existem países também, em grande parte atualmente no continente africano, que são islâmicos, né, que praticam a religião islâmica. Então, assim, até um certo tempo histórico a gente percebe essa unanimidade religiosa, né, em torno dos elementos da natureza, e depois de um certo período a gente já começa a ver os sistemas islâmicos, né, povoando, controlando, em alguns lugares mais, em outros menos. Aqui eu trouxe um esqueminha de alguns reinos africanos, né, para a gente tentar entender. Então, o que é importante a gente entender dos reinos africanos? Que existia a tradição oral, que era extremamente importante. Os reinos importantes, reino de Gana, Mali, reino do Congo, reino Iorubá, né? A gente também vai falar do reino Songhai. Então, assim, são reinos muito importantes para a história. Eram verdadeiros impérios, né? E dentro desses impérios existiam as cidades-estados que tinham uma certa independência e autonomia, mas que preservavam, né, a sua tradição, a tradição desses povos milenares. Vamos tratar desses povos separadamente, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da sociedade, da religiosidade, e depois a gente trata um pouco separadamente sobre esses países ou esses reinos importantes. Bom, sobre poder e religiosidade, né? As sociedades africanas eram sustentadas por laços de parentesco e ancestralidade. É algo que a gente não pode esquecer. Então, as sociedades africanas eram sustentadas por laços de parentesco e ancestralidade. Valorizavam muito os seus antepassados, valorizavam muito os seus ancestrais, né? Os reis chegavam ao poder por questões hereditárias, né? Por serem descendentes de famílias nobres. Mas sempre essa questão da ancestralidade dos antepassados como muito importante para esses povos.
Quanto à religiosidade, predominava a divinização da natureza, né, e dos ancestrais. A gente vê isso muito fortemente através dos povos chamados de Iorubás, né, que é um grupo étnico que vive em grande parte na Nigéria, mas em outras regiões também da África. Esses povos cultuam os orixás, que são divindades com características humanas, né? Manifestam-se por meio das emoções e forças elementares da natureza, como a água, a terra, o ar, o fogo, né? Alguns orixás conhecidos, inclusive aqui no Brasil, que a gente pode chamar de Ogum, Oxóssi, Xangô e Iemanjá. Aqui no Brasil, inclusive, alguns orixás vivem dentro de um sincronismo religioso, digamos assim, né? Porque são reconhecidos também como dentro da religião católica, né? Também com alguns santos, né? Então eles são associados, na verdade, a alguns santos da Igreja Católica, e aí a gente vê um movimento de sincronismo religioso, sincretismo religioso entre esses povos. Uma outra religião que tem muitos adeptos na África hoje é o islamismo, né? Então o islamismo, que é aquela religião fundada por Maomé, né, que defende que o seu livro sagrado, ao Corão, é que determina tudo, né, que eles devem seguir, porque nesse livro é que está a palavra de Deus. O islamismo é uma religião que cresce muito na África, né, tem uma relevância muito grande na África, e tem também correntes de pensamento diferentes dentro do Islã, né? Então o islamismo ele tem várias correntes de pensamento, assim como o cristianismo também tem. Aqui eu trouxe algumas figuras para vocês, essa aqui falando da questão religiosa, né? Iemanjá, que é um orixá africano, seu nome significa mãe cujos filhos são peixes, em Yorubá. Iemanjá é uma figura muito comum aqui no Brasil também, né? Um orixá muito adorada, né, pelos brasileiros, enfim, que praticam a religião de matriz africana. E aqui tem uma figura do islamismo, né? Diferentemente da religião dos Yorubá, né, que são politeístas, né, acreditam em vários deuses. Iemanjá é uma deusa dos vários deuses que existem. O islamismo já é monoteísta, né, ele acredita apenas em Deus, num Deus só, né, e ela está totalmente vinculada e articulada pelas ideias do Alcorão. Então, o islâmico, né, tudo que ele precisa decidir, né, ele recorre ao Corão. Então o Corão é o grande livro sagrado que vai dizer como deve ser o comportamento dessa sociedade, como deve ser o comportamento dos adeptos ao islamismo, que são chamados de muçulmanos. A gente tem uma grande quantidade de muçulmanos, né, no Oriente Médio, na Arábia Saudita. A gente vai estudar isso também, mas isso num outro momento, num outro módulo. Falando ainda sobre família, né, tradição oral. Tradição oral é uma coisa importantíssima. Na verdade, as duas coisas são muito importantes, né? Vamos falar primeiro da questão familiar. Quanto à organização familiar, muitas sociedades são adeptas da poligamia, né, com a possibilidade de uma pessoa ter muitas esposas, né? O próprio islamismo defende isso, né? Os países islâmicos é permitido, né? As sociedades poderiam ser tanto patriarcais quanto matriarcais, sendo as sociedades patriarcais mais comuns. É sinceramente difícil hoje na África, no mundo como um todo, né? Nos países que praticam o islamismo, a gente tem uma sociedade matriarcal. Normalmente os países islâmicos têm uma sociedade patriarcal, e muito patriarcal, né? Na verdade, muito patriarcal na medida em que o homem, além de determinar, enfim, tudo que vai acontecer e ser a figura que realmente vai deter o poder e o controle sobre tudo que acontece, além disso, né, nessas sociedades islâmicas existe uma opressão muito grande voltada à mulher. Então a mulher tem poucos direitos, né? A mulher, enfim, ela não tem quase relevância na sociedade e ela está sempre à mercê da vontade do homem, né? Então nas sociedades que praticam o islamismo como forma de estrutura social, né? Enfim, algumas sociedades praticam o islamismo como forma de governo, inclusive. Nessas sociedades, principalmente, as mulheres não têm espaço nenhum. E aí elas, obviamente, sofrem muito com isso, né? Nas sociedades ocidentais a gente já não tem tanto esse problema, né? Enfim, mas temos outros. Agora falando um pouco sobre a questão da tradição oral.
isso também é muito importante, né? Porque assim, até hoje, muitas sociedades africanas são fundamentadas pela tradição oral, que é aquela tradição onde você passa o seu conhecimento, né, de geração em geração. Então, tudo que você sabe, né, o seu conhecimento você transfere oralmente. Muitas pessoas não sabem ler e escrever, em muitos povos da África, né? Então, muitos povos da África sofrem ainda com essa questão da educação, enfim, da instrução, tem essa dificuldade, mas a tradição oral, né, os seus costumes e tradições são sempre passados dentro de uma sociedade, dentro das comunidades, nesse período, né, de história de África antiga, e atualmente também, menos, mas também tem a figura dos griotes. E os griotes são extremamente importantes, porque eles são pessoas que se especializam em contar as histórias para os seus povos. Eles contam a história do seu povo e de outros povos, né? Então, os griotes são verdadeiros professores. Eles narram todos os costumes da sociedade, eles mostram a questão ética, moral, a necessidade da preservação das suas culturas, do seu patrimônio, né? A questão da preservação, inclusive, do seu território. Então, os griotes, eles têm um papel determinante, importante, realmente aí nessa tradição oral da cultura da África. Aqui tem uma figura muito bonita, eu acho essa ilustração muito bonita de um griot, né? Esse aqui é um griot. A gente às vezes assim, associa o griot, muitas vezes estudando história, eu sempre associei o griot à figura do ancião de uma aldeia, né, de uma tribo africana. Mas não necessariamente, tá? Eles não precisam necessariamente ser tão idosos assim, né? Eles podem ser pessoas mais jovens também, que são preparadas para essa função. Mas normalmente são pessoas realmente bem mais maduras, né? Normalmente idosos realmente de uma aldeia que orientam, enfim, que explicam todas as questões da natureza, dos deuses, a questão religiosa, a história da humanidade, a história da sua nação, enfim, dos seus ancestrais, porque eles têm uma questão muito forte e importante com o ancestral, né? A ancestralidade. O povo africano valoriza muito a ancestralidade. Então, o griot, ele é aquela pessoa que ele vai dar esse norte e essa orientação, principalmente para os mais pequenos, né? Para os menores. Sobre a organização da sociedade africana. Bom, muitos antes séculos da dominação europeia, havia na África reinos organizados e prósperos, tá? Então a gente vai tratar agora de reinos específicos. Houveram muitos, mas a gente vai falar dos principais, que foi Gana, Mali e Songhai. Então, esses povos, eles tinham diferenças entre si, mas eles basicamente expandiram seus territórios, desenvolveram rotas comerciais importantes, né? Praticavam comércio com mercadores de outros continentes, né? Então eles fizeram um intercâmbio muito importante com árabes, indianos, romanos, gregos, chineses e portugueses, né? Os europeus e africanos foram atraídos pelas possibilidades de comercializar com esses povos africanos. Por quê? Porque os europeus tinham produtos que interessavam aos africanos e os africanos tinham produtos que interessavam aos europeus. O que os africanos tinham de interessante, né, para oferecer para os povos europeus? Marfim, pimenta da costa, ouro e principalmente escravizados, né? Principalmente escravizados. Os europeus já tinham, né, tecidos, bebidas, armas, pólvora, cavalos, né, navios também. Então existia uma troca, né? Havia uma troca. Os povos de Gana, deixa eu voltar. Os povos de Gana, de Mali e Songhai, eles trocavam, né, vários produtos com esses povos aqui, né? E assim eles foram crescendo e expandindo os seus territórios. No Império de Gana, Mali e Songhai existiam também as chamadas cidades-estado, né, que eram aquelas cidades com autonomia, com leis próprias, costumes próprios,
praticavam agricultura, comércio, artesanato, tinha uma organização em si, aliás, uma organização muito importante. Aqui tem algumas figuras, a capital do reino de Gana, né, Kumbi Salé. Olha que arquitetura bonita, gente. Eu adoro ver imagens que mostram aqui a arquitetura de outros povos, né? Seja povos antigos quanto contemporâneos. Mas eu particularmente gosto muito de ver imagens assim da cultura dos povos antigos, gregos, de qualquer nação que a gente vai estudar, qualquer civilização, as mais antigas, né? Porque as novas a gente já tem facilidade de ver, mas as antigas a gente tem que acessar livros e tal. E aí quando eu tenho a possibilidade, a oportunidade de ver essas imagens, olha essa arquitetura em Mali, que diferente, né? Que coisa diferente. Aí a gente fica se perguntando como se foi construído isso, né? Qual é o tipo de material? Porque assim, não tem um tijolo sobre tijolo. Como isso foi feito? É uma argamassa sobre alguma coisa? E aí vem os questionamentos, né? Essa arquitetura aqui também muito bonita, né? Com várias esculturas aqui, ó, na entrada desse território, né? Dessa região. Muito legal, eu gosto muito. Bom, nós falamos lá dos povos, dos reinos, né, importantes, mas também teve alguns outros reinos que tiveram uma relevância, né, muito grande aqui no contexto da África, que foram os iorubás, né, e os congoleses, né, que a gente pode chamar. A gente até falou um pouquinho lá dos iorubás quando falou da religiosidade desses povos, né. Esses grupos eram constituídos por várias aldeias que tinham origens semelhantes e culturas parecidas, principalmente em relação às crenças religiosas, né? Então, os iorubás e congoleses tinham essas semelhanças. A organização da sociedade é o idioma. Esses povos formaram aldeias por todo o continente, misturando seus grupos nômades e desenvolvendo atividades como pecuária, extrativismo e metalurgia. Os chefes das aldeias tinham a tarefa de manter a harmonia dos habitantes e eram respeitados por sua sabedoria e liderança militar. Então, estamos falando, como vocês podem ver, de uma sociedade muito organizada, né? Uma sociedade que tem crença religiosa, que tem um idioma próprio, que formam aldeias, né? Por todo o continente, misturam-se a outros grupos aqui, né? Grupos nômades, desenvolvem atividades como pecuária, extrativismo, metalurgia, agricultura também, né? Agricultura eu não coloquei aqui, mas é óbvio que todos esses povos sobrevivem da agricultura, né? Porque a agricultura é a base para você se alimentar. Os chefes dessas aldeias tinham a tarefa de manter a harmonia dos habitantes, eram muito respeitados por sua sabedoria e liderança militar. Então estamos falando aqui de povos, né? Os iorubás e congoleses, como povos também com uma estrutura de Estado muito importante, muito sólida, né? Muito interessante. Agora, falando um pouco sobre o povo iorubá, os congoleses, né? Qual a relação entre os povos bantus e o Brasil? Bom, vamos lá. O Congo é o reino banto mais conhecido, né? Tinha um exército poderoso, travava guerras visando ampliar seu território, então tinha essa questão militar muito forte. E a escravidão era comum entre os congoleses, né? Então os prisioneiros de guerra e os criminosos se tornavam escravos lá no Congo, né? E contribuíram ao longo da história para a cultura banta se disseminar em diversos lugares do mundo. Por quê? Porque os congoleses praticavam esse comércio também com a Europa, né? E aí havia essa troca de escravos por produtos. Então, no caso do Brasil, né, muitos escravos, muitos homens, né, africanos vindos do Congo, ou também escravos do povo Congo, foram trocados por mercadorias, né, com os portugueses, e foram justamente esses escravizados que deram origem aos povos que viveram aqui no Brasil, né? E aí a gente tem essa possibilidade de mescla, né, de hábitos e costumes entre europeus, indígenas, né, contribuindo à cultura brasileira, europeus, indígenas e negros também contribuindo com essa cultura brasileira. Então, os povos bantus estão totalmente ligados ao Brasil, né, pela questão da escravização desses povos aqui no Brasil, no período do Brasil colonial. Essa aqui são duas figuras, né, que traz a tradição religiosa iorubá, né, no Brasil. Essa figura aqui, inclusive, não é da tradição aqui no Brasil, né? Essa figura é tirada mesmo dos povos iorubás.
E essa figura aqui foi tirada aqui da Bahia, né? Duas baianas, que a fotografia de duas baianas que praticam a religião Iorubá aqui no Brasil, né? Mas essas figuras aqui, apesar de não ter sido tirado dentro do contexto do Brasil, e sim de ilustrações da religiosidade lá, né? Dos congoleses, do povo banto, mas é muito semelhante, né, a muitos quadros religiosos da cultura de matriz africana que a gente vê aqui no Brasil. Então a gente observa a semelhança através desse quadro, e essa foto atual aqui também fecha essa ideia de que, né, existia essa contribuição religiosa desses povos aqui no Brasil. O reino de Gana, né, a gente é chamado de reino de ouro, né, formado nas proximidades do deserto do Saara. Então esse reino também praticava metalurgia, o extrativismo mineral, né? Os africanos, eles são grandes conhecedores de várias práticas importantes, né? Então eles contribuíram com outros povos com a prática, né? O ensinamento da metalurgia, da astronomia, da medicina, enfim. Eram povos com um conhecimento muito, muito amplo, muito vasto. África de riquezas minerais. Bom, a riqueza mineral da África é objeto de interesse dos europeus há muito tempo, né? Entre os séculos XVI e XIX, o continente foi o grande fornecedor de mão de obra de escravos, né, para os europeus, como aconteceu aqui no Brasil. Também foi, a partir do século XIX, alvo de países como a Inglaterra, França e Alemanha para a extração, né, exploração de ouro e ferro. Então, até hoje, diversos países dependem dessas riquezas minerais, né? Como é o caso da França, que explora urânio produzido na África e para gerar energia que abastece o país. Então, a questão das riquezas minerais também é muito importante nesse comércio internacional, né? Que a África, essa troca que a África faz aí com vários outros países. Eu trouxe aqui sugestão de livros, né? E um filme para vocês assistirem. Então, esse livro aqui, Ubuntu, né? Eu Sou Porque Nós Somos, é muito legal, é muito bacana esse livro, gente. Vocês devem ler, tá? Que fala sobre... Eu não quero dar spoiler, né? Mas ele é um livro, assim, que traz uma lição ética, moral muito importante. Fala sobre união, né? Sobre como nós devemos viver o coletivo. Isso é muito legal, assim. Ainda mais para os dias de hoje, que a gente precisa se unir, né? Se unir para poder, enfim, um ajudar o outro, as sociedades se ajudarem. Então eu acho esse livro muito legal, Ubuntu. Esse aqui também é um livro muito bacana, o livro das origens. Ele não fala sobre de cultura africana, mas tem no contexto da cultura africana. É um conjunto de mitos, né? Que trazem mitos da África, do México e de outros países, inclusive do Brasil também, né? E aí ele, dentro dessa ideia de falar sobre o mito, ele acaba contando um pouco a história também desses países e da África. E o Pantera Negra, que vocês já devem ter assistido, obviamente, é um filme que não conta a história, né, específica de um reino, é uma história, entre aspas, fictícia, mas ele traz uma atmosfera muito legal, né, dos povos africanos, enfim, ele exalta a importância, né, do negro, da África, né, e a sua ideia de preservação de território, do meio ambiente. Eu acho muito legal, assim, a atmosfera que o filme Pantera Negra traz. Então, para quem não assistiu, né, assista, porque é uma boa pedida. Bom, estamos acabando a nossa aula de hoje. Vamos fechar com o seguinte entendimento, né, que a gente precisou entender nessa aula de hoje. África no comércio internacional. Então, assim, entender um pouquinho sobre a cultura da África, sobre como é a África antiga, né, como é que viviam esses povos, que na verdade eram reinos, impérios. Entender um pouquinho a questão da religiosidade, que foi muito importante, né, tanto a religião iorubá quanto a islâmica, que é muito forte e importante, né, nos países africanos. Falamos um pouco sobre alguns reinos africanos, né, Mali, Gana e Songhai, que são reinos importantes. E falamos também sobre a questão do comércio internacional, né, que diz respeito justamente a essa troca, né,
que a África fez com países da Europa, com vários países da Europa, nesse comércio internacional, onde a África fornecia mão de obra e também outros itens importantes, né, que ela conseguia explorar, em troca também de outros produtos oferecidos aí pelo mercado europeu. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Por hoje é só. E até a nossa próxima aula, queridos. Fiquem com Deus. Um beijo grande no coração de cada um. Estou com muitas saudades. Beijão. Tchau, tchau.